Tá, Senhor, irmão. Vou falar um pouquinho de Jesus, que é o nosso foco da nossa pregação, é Jesus. Depois que Ele foi apresentado a nós, quantas alegrias nós tivemos. E aqui em João, então fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, irmãos, o que nós reconhecemos é que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Aqui fala que o Verbo se fez carne. Então aqui nós vemos a ligação de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos a ligação que eles estavam juntos. Por isso que hoje, depois de muitos anos, nós reconhecemos que Jesus é Deus. E o que vem a ser sã doutrina, o que vem ser os ensinamentos de Cristo. O que Cristo fala de uma sã doutrina? Que a doutrina que Jesus deixou é coisas boas, é palavras de verdade, é coisas para nós se santificar. Por isso que fala sã. Ele deixa os ensinos. Então, se nós conseguirmos viver isso que ele fala, nós somos santificados, nós somos considerados como santos. Ele vem buscar os salvos, que é os santos. Então, por isso que ele fala assim. Então, eu não vou ficar falando capítulo e versículo para não tomar muito tempo. Mas tudo que eu vou ler aqui está na Bíblia, na palavra de Deus. Na minha Bíblia, na sua Bíblia. E todo mundo tem essa palavra aqui que eu vou falar. Tem uma parte que ele fala assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Aleluia, Jesus. Aqui os dois estão ligados. Então vamos meditar na doutrina de Cristo? Vejamos alguns exemplos. Algumas partes que eu vou falar aqui é que Jesus foi passando para os apóstolos e para nós hoje, que está aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Muitos têm tentado o Senhor e às vezes não sabe, não percebe que está tentando a Deus, mas tem que observar essa palavra. O que é tentar o Senhor teu Deus? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Temos que descobrir o que é ser limpo de coração. Para ver a Deus tem que estar com o coração limpo. É o que Jesus vem tratar. Que Ele vem buscar coração tratado, quebrantado. Igual eu estava pensando, o mundo tem milhares de cultura. O mundo é muito grande, tem muitas nações, cada nação tem a sua cultura. Cada cultura tem o seu modo de viver, de vestir, de andar. Aqueles que oram com as coisas na cabeça, aqueles que oram com o cabelo comprido, aqueles que oram... os índios, vou dar um exemplo, eles têm a cultura deles, mas tem os índios convertidos no cristianismo. Na Escócia tem a cultura deles. Os Estados Unidos têm a cultura, a França. Então, todos os países, se vocês pegar um mapa mundi e ver todos os países, estudar a cultura, cada um tem sua cultura. E ali, quando eles conhecem Jesus, que ele se converte ao cristianismo, que é o evangelho de Deus, quando ele se converte, às vezes tem algo da cultura deles, eles não vão mudar, às vezes, o jeito de usar alguma coisa, mas eles conhecem Jesus, eles já vai mudar, o coração deles vai mudar. Eles não vão mais falar com deuses estranhos, eles não vão falar mais não vão ser mais idólatras. Eles vão conhecer Jesus, vão conversar com Jesus e vai começar a seguir o evangelho de Cristo lá na cultura deles. Como na minha igreja, por exemplo, veio o pessoal da Angola e as mulheres se vestem daquelas vestiduras da Angola, que elas usam muito
um negócio na cabeça, né? Elas gostam de saionas longas, rodadas, coloridas, elas gostam muito de cor. Lá na Índia também é um país que gosta muito de cor, muitos vestidos rodados, eles gostam de colares, pulseira, uns brincos, e eles gostam de tocar instrumento, mas eles veio e passaram a mensagem de Cristo. Nós que estávamos assistindo, viu um povo angolano totalmente convertido na palavra de Deus. Eles reconheceram que Jesus é Deus e que Jesus é o Salvador. Eles estavam perante nós cantando na cultura deles, louvando e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. É aí quando Jesus fala que ele vem buscar os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esse tipo de adorador que Jesus vem buscar. Porque se Jesus vir buscar, depende da cultura, vai ter que fazer... Não sei como vai ficar isso. Por isso que ele deixa bem claro. Jesus não mexe, ele quer a pessoa transformada de coração, de dentro para fora, se transforma. Porque muitas aparências, como diz, né? As aparências se enganam. Muitos têm enganado as pessoas por aparência. Muitos julgam olhando a aparência da pessoa, mas Jesus não julga na aparência. Ele vai vir olhando dentro de coração. É isso que ele vem buscar. Então continuamos aqui, quando ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Resplandeça a nossa luz é Jesus. Resplandeça Ele para as pessoas do mundo, para as pessoas que estão aí no engano. Resplandeça a sua luz. Mostra Jesus na sua vida para as pessoas. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isso não é fácil, né? Não é fácil. E ele está mandando amar os inimigos, amar aqueles que nos criticam, que podem falar que nós somos fanáticos, que nós estamos aí ficando biruta, nós estamos fora de si, que nós não sabemos o que pregamos, ou esses que falam: eu não gosto dessas pessoas que só falam de Jesus, eu não gosto disso. Esses podem ser nossos inimigos, porque nós não estamos brigando aí com os nossos vizinhos. Esses inimigos que Jesus falou é aqueles que não aceitam a palavra dele, não aceitam o evangelho dele. Esses são nossos inimigos. Então é para nós orar por eles. Por isso que nós temos que orar por essas pessoas. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Nós vamos amar só quem nos ama? Nós vamos tratar bem só quem nos trata bem? Então Jesus está falando: que galardão vocês tereis se vocês fazerem isso? Porque muitos aí do mundo fazem isso. Então que diferença teremos? Teremos que ser diferente. Aí está a nossa diferença. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Olha que doutrina de Jesus. Isto é doutrina de Cristo. Isto aqui é uma doutrina. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando orar, fala com Jesus. Conta a sua necessidade, fala com Ele. Não fica decorando uma oração e fala algo decorado e não passa o que tem no seu coração, o seu sentimento que está lá dentro, você não passa, porque você decorou uma oração e você vai ficar o tempo todo decorando. A Bíblia tem oração do princípio ao fim. Procura várias orações também. Se você está meio vazio, procura a oração do início ao fim, que nós vamos achar a oração. Enche da palavra de Deus quando nós estivermos vazios. Então é por isso que ele fala: não usei de repetições, que é para você procurar, para você estudar e para você falar o que está dentro do seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Cuidado para não servir a Deus e a outra coisa, ou complementar Deus com outras coisas que não é do agrado do Senhor. Amém? Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis, irmãos.
não julga, não fala. Falar mal é você falar coisas que não é verdade. É você falar coisas que a pessoa não merece, que a pessoa não fez. Igual quando você está falando a verdade, você está falando a verdade, você não está falando mal. Você está falando a verdade para o bem de uma pessoa. Agora, julgar é você falar algo que não é do nosso. Jesus não deixou para nós julgar, porque o juízo é de Deus, o juízo é de Cristo. Então, julgar é você querer tomar o lugar de Jesus, que as pessoas vão apresentar diante de Jesus, é Ele que vai dar o juízo. Então nós não podemos pôr juízo no lugar de Cristo. Só Cristo é o que vai dar o juízo a cada um. Aleluia. Então, eu vou resumir aqui, para não tomar muito tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existem duas portas, a estreita e a larga. Então o povo está aí para escolher qual porta você quer. O povo precisa aprender o que é a porta larga e o que é a porta estreita. Tem que aprender o que é a porta estreita, que é Jesus. Precisa saber quem está indo para a porta estreita e quem está indo para a porta larga. A porta larga fala que conduz à perdição. Então é algo muito terrível. É que faz a pessoa perder a salvação. Quem está na porta larga não vai encontrar com Cristo. Então as pessoas precisam entender sobre essas duas portas que existem. Que Jesus é uma porta e o mundo que leva à perdição é a outra porta. Só existe duas, não tem meio termo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? É aí quando a palavra de Deus é adulterada. Aqui é quando a palavra de Deus é tratada de uma forma mal, de uma forma ignorada, uma forma que corrompe o povo, e o povo vai falar para o Senhor: eu fiz isso. Mas Jesus vai falar: não, aparta de mim que eu não te conheço, que você fez isso adulterando a minha palavra. Então essa parte também tem que tomar muito cuidado. Ele manda nós curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsa os demônios, porque de graça recebeste e de graça dai. Essa é a doutrina de Jesus. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu vou encerrar falando assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Esta é a doutrina de Jesus que está nos evangelhos do Novo Testamento. Tem muita. Jesus o tempo todo falou da sua doutrina. É procurar o que Jesus falou, estudar com muita calma os 5 e os 6 e os 7 de São Mateus. Ali Jesus está falando como que nós achamos o caminho para entrar no reino dos céus. Quero encerrar falando que Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será a volta dele. Então quero deixar que para as pessoas que estão ouvindo isso, que estão vendo este culto hoje, que está vendo essa pregação, procure examinar o que aconteceu nos dias de Noé, o que Noé fez, quantas pessoas entrou na arca. Noé passou o tempo avisando e todo mundo foi pego, sabendo do que ia acontecer, mas estavam desapercebidos, não vigiou. Porque se nós ficamos preparados 50 anos e em um dia nós saímos da presença do Senhor, pode ser que naquele dia Ele volte e nós não subamos com Ele. Essa mensagem que eu quero deixar para que todos que estão me ouvindo, para que todos que recebam essa mensagem, entre no seu coração, ore, fale com Jesus, peça a Jesus para te dar o esclarecimento da palavra. Antes de ler a palavra, leia, peça para o Senhor te dar sabedoria, que vocês vão compreender o que Jesus quer de cada um. A paz de Deus seja com todos.